Olá. Ele foi secretário estadual da Fazenda, ministro da Fazenda e do Planejamento, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Economista, jornalista e escritor, não faltam adjetivos e qualificações para Paulo Haddad, que está lançando seu último livro, O Colapso dos Ecossistemas no Brasil, uma perspectiva histórica. E aqui no Agenda Econômica, vamos falar sobre esta e outras publicações e também da conjuntura brasileira atual. Professor Paulo Haddad, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. É um prazer estar aqui. Professor, o senhor tem discursado muito sobre a questão do meio ambiente. O Papa Francisco, ele colocou recentemente no documento dele a questão da crise ambiental e econômica, que elas seriam dois lados da mesma moeda, elas andam juntas. Como é que o senhor vê isso? Se nós examinarmos os 5.700 municípios do Brasil, nós vamos encontrar na geografia econômica cerca de 2.000 municípios que nós classificamos como municípios economicamente deprimidos. Onde que eles estão? Eles estão no Nordeste, no semiárido, no sertão e no agreste, estão no Vale de Jequitinhonha, estão no Vale do Mucuri, em São Mateus, 3 microrregiões do Rio Doce. E também no eixo próximo da capital do Pará, da Belém, Brasília. O que há de comum nesses municípios? Em primeiro lugar, eles são municípios que tiveram uma riqueza natural muito grande. Eram municípios que, quando da descoberta do Brasil, estavam cobertos pela Mata Atlântica. E, através dos vários ciclos de produção, o primeiro ciclo do pau-brasil, que extraiu 70 milhões de madeiras da região, depois o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, o ciclo da extração mineral. A natureza já rendeu muito dinheiro. Rendeu muito dinheiro. Então, é o seguinte, eles perderam a sua riqueza natural. Então, os rios ficaram assoreados, a fertilidade do solo desapareceu, e como resultado é o seguinte, quanto mais baixa a produtividade numa região, menor o poder aquisitivo, maior o grau de pobreza. Como é que esses municípios estão sobrevivendo? 60% das famílias estão debaixo de alguma política social compensatória. A Lei Orgânica de Assistência Social, a Previdência Rural ou a Bolsa Família. E as prefeituras? Como não há geração de riqueza, nem movimentação de bens e serviços, 80% vem de fundos de participação. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo Educacional e Fundo da Saúde. Então, você olhando esse conjunto, é uma palavra forte, mas são municípios que, ao sentirem historicamente que o seu potencial produtivo foi degradado, eles se transformaram em economicamente pobres e sobrevivem de mesadas do governo federal. Pois é, daí houve uma proliferação muito grande de municípios no Brasil, exatamente querendo essa participação nesses fundos. Essa medida provisória, o governo agora lançou uma medida provisória colocando a questão da sustentação econômica do próprio município, que aqueles que não tiverem 10% de receita própria, eles vão ter que fundir com os outros. É uma medida acertada, então? Eu iria com muito cuidado nessa medida, porque depois de muito tempo, alguns municípios se consolidaram e estão em busca de oportunidades de aproveitar o seu potencial econômico. E eu não usaria essa regra de forma irrestrita. Teria que ter uma taxonomia, uma classificação para diferenciar nesse conjunto municípios que se desenvolveram, que têm potencial, que têm uma gestão compatível com a realidade do município, e municípios que vivem só de mesada. Esse não seria um bom critério, então, essa questão dos 10% da receita própria? Não, de jeito nenhum. Esse é um critério genérico que bate de frente com a realidade dos nossos estados. E, além do mais, é o seguinte, é um ponto importante do Pinabá. Se nós não tivéssemos essas políticas compensatórias, que vêm da Constituição de 88,
nós teríamos um problema seríssimo, que é um corte de pobreza, um recorte de pobreza africana dentro do Brasil. As políticas compensatórias que você está falando, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, são e para mim também, são as políticas compensatórias sociais. Sociais. As políticas sociais, Bolsa Família. E também as políticas compensatórias fiscais, Sim. por causa do serviço público. Sim. Então, você tem ali, por exemplo, você poderia ter a República Democrática do Congo no Nordeste. Sim. Você podia ter Somália no Vale de Jequitinhonha. Então, nós hoje temos nesses municípios um pagamento de dívida social da sociedade rica brasileira em função da degradação ambiental que houve no passado. Então, o Papa tem razão. Para essas regiões, a crise ambiental e a crise social são as duas faces da mesma realidade. Sim. Voltando aqui aos seus escritos, o senhor colocou num texto recente a questão da natureza como um grande almoxarifado, né? Onde o ser humano vai lá, pega o que precisa e usa sem se preocupar em retornar o que ele tirou. Só acha que isso a gente consegue aguentar até quando? Olha, nós temos aí duas formas de perceber o meio ambiente. A forma tradicional, que está na estrutura mental de muitos decisores, governadores aqui em Brasília, empreendedores, é a seguinte: o meio ambiente é um grande, mega almoxarifado de recursos naturais. Vamos pensar na Amazônia. Lá você tem madeira, você tem peixe, você tem minério, você tem ouro. Biodiversidade grande. Muita biodiversidade. Remédios. Bom, e você ali, então, vai usando livremente. Isso leva o que um grande pensador chamou de tragédia dos bens comuns. O que é a tragédia dos bens comuns? É quando o indivíduo faz um uso de um recurso em função do interesse próprio, sem ver o conjunto da sociedade. O exemplo que ele usa é o Mar de Aral, que no centro da Ásia era um mar de água salgada, um lago de água salgada, do tamanho do rio e a lagoa juntos. Aí um vem e tira água para irrigação, o outro tira água para energia, outro tira para lazer, para cultivar peixes, etc. Resultado, acabou o lago. Eu vi uma foto do antes e depois do Mar de Aral. Antes e depois. O Mar Morto está acontecendo a mesma coisa. Agora, outra coisa também. Está dentro de São Paulo, com um rio morto dentro de São Paulo. Dois, né? Dois, Tietê e Pinheiros. Belo Horizonte, Rio Arrudas. Então, é o seguinte, toda vez que as pessoas tratam o meio ambiente ou como um mega almoxarifado de recursos naturais, você vai lá para extrair ouro, madeira, peixe, açaí, ou trata como um grande lixão, um mega lixão, onde você emite CO2, joga o plástico que você consome, polui com ácidos as bacias hidrográficas, você vai destruindo o meio ambiente. A ONU introduziu... Eu vou mudar então minha pergunta. Eu perguntei até quando. Eu vou mudar. Existe um retorno possível? Olha, a palavra positiva, a grande aposta, são duas. Primeiro, que a ciência e tecnologia tem a capacidade de reverter esse processo. Vou te dar um exemplo. Em 1970, o Cerrado brasileiro, que ocupa 60% do nosso espaço geográfico, não tinha valor econômico. Aí houve o segundo grande salto agrícola. Quando, então, você podia... Eu me lembro que o valor de um hectare de cerrado era igual o valor de um pacote de cigarro continental. Muito bem, o ministro Paulinelli fez um experimento, quando era secretário da Agricultura em Minas Gerais, no Alto Paranaíba, aqui próximo de Brasília. Sim. Fez um programa de assentamento do Alto Paranaíba e testou a tecnologia com conhecimento científico para o aproveitamento do cerrado de sequeiro e irrigado. Sim. Eu estava lá em
com ele, ao lado dele. Na região ali de Patos de Minas, Patos de Minas, quando o presidente Geisel, já escolhido como presidente, foi visitar uma colheita de trigo. Ali convidou o ministro Paulo Neto para ser o ministro. Trigo tropical. Fez o Polo Centro. Hoje, o maior celeiro de proteína animal e proteína vegetal é no Cerrado. Então, você converteu um recurso físico num recurso econômico, um potencial físico num potencial socioeconômico. Então, isso mostra que com apoio e avanço da ciência e tecnologia no Brasil, as universidades, centros de pesquisa, os institutos agronômicos, você pode repensar o problema da destruição ambiental. O segundo ponto é a conscientização do consumidor. No capitalismo, há a soberania do consumidor. Se o consumidor começar a demandar produtos com determinadas especificações, o produtor a sentir como que ele tem que se reordenar para atender essas demandas. Por exemplo... Mas o senhor acha que a sociedade brasileira já tem um consumo efetivo? A Associação Brasileira de Comércio Atacadista fez um convênio com a WWF e ela não compra, os 5 maiores supermercados, não compra carne de área desmatada, onde há trabalho escravo, onde há alguma quebra de legislação. E a tendência do brasileiro é se transformar, pelo menos o brasileiro urbano, é se transformar em um consumidor consciente, que ao consumir vai perguntar, eu estou consumindo um produto, que impacto vai ter sobre o meio ambiente, a saúde pública, o emprego, etc. Essa é a longo prazo. A curto prazo, nós temos que apoiar as pesquisas da Embrapa, do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuário, os institutos universitários, que é ali que está a solução dos nossos problemas. Mas eu vou aqui, a gente preparou um gráfico aqui com relação a essa questão da inclusão social, que a gente tem 834 mil agricultores com acesso à tecnologia e 4,5 milhões de propriedades que não conseguem sequer atingir a subsistência. O senhor acha que só esse desenvolvimento tecnológico vai conseguir incluir esse pessoal aqui? Olha, o desenvolvimento tecnológico é realizado com um trabalho de extensão bem feito, ele atinge facilmente a agricultura familiar. Basta ver as experiências em Santa Catarina. E outra coisa importante... Mas a gente não ia precisar de uma atenção muito maior do governo para a questão da... Claro, então teria que dar um apoio para um programa amplo de extensão rural para a difusão de tecnologia. Agora, tem um outro modelo... Isso não está acontecendo, eu não vejo isso acontecendo. Não está acontecendo. Mas tem um outro modelo que é importante, que é o seguinte: você tem um aglomerado produtivo no oeste catarinense, no sul, na região central do Rio Grande do Sul. E como é que funciona isso? Modelo da empresa âncora. Você tem uma empresa de alta tecnologia que faz acordos com a agricultura familiar, de tal forma que a parte de tecnologia ela dá assistência, setor privado com setor privado. Sim. E, ao mesmo tempo, faz contrato de garantia de compra. Sim. Na suinocultura, no reflorestamento, na indústria de fumo, etc. Esse modelo é um modelo capitalista que associa a modernização tecnológica com a inclusão social. Sim, eu estive lá no Rio Grande do Sul um par de anos atrás fazendo uma matéria sobre a pecuária leiteira no estado, mas tem muita reclamação também. Por exemplo, uma grande indústria, ela domina o preço ela paga o que ela quer. Então, às vezes, o preço do leite cai muito e os produtores ficam na mídia. Mas essa fase está superada. Eu acho que tem 2 anos. Com a redemocratização do país, os pequenos agricultores estão muito mobilizados e conscientes. Então, há uma negociação permanente. Quer dizer, há um compartilhamento da situação de crise e de recessão, também como de prosperidade. Sim. Agora, pegando aí um gancho, sim, uma coisa que você falou é o seguinte: você tem políticas econômicas mais imprudentes
e tem políticas econômicas mais excludentes. Vamos pegar agora o nosso último quinquênio. No último quinquênio, você teve 3 ministros da Fazenda vinculados ao mercado financeiro, vieram do mercado financeiro. E para o mercado... Presidente do Banco Central também. A cultura do economista que vem do mercado financeiro é que o grande problema do Brasil é a insolvência financeira. Está certo, é um problemão você não ter dinheiro lá na frente para pagar os aposentados. Esse é um problema. Mas se você... Vamos chamar esse problema de curto prazo. Mas se você concentra nesse problema, deixando de lado os outros problemas, você pode, então, caminhar para uma situação muito delicada. Por exemplo, o que aconteceu nos últimos 5 anos? Em primeiro lugar, houve uma conquista. A inflação hoje não existe no Brasil. Houve algumas reformas. A reforma da Previdência foi uma grande conquista. Dá um horizonte se que o país não é insolvente. Mas, enquanto isso, você teve um aumento de 30 milhões de empregados, subempregados e desalentados, um empobrecimento da classe média, um aumento da desigualdade social e a perda de qualidade de serviço público. No Brasil, o salário mínimo, quando foi constituído por Getúlio Vargas, era para dar para uma família de 4 pessoas... moradia, alimentação, tudo, e previdência, etc. E, ao longo do tempo, como isso foi deteriorando, o governo veio suprindo a educação e a saúde como bem público, custo baixo. Aí, então, o que aconteceu ao longo... Mas de forma bastante deficiente, né? Não, teve momentos muito bons. Sim, Teve muito bons. Logo depois, eu diria até os anos 60, 70 a qualidade do serviço público era muito bom. Aí, então, à medida em que você também deteriora o serviço público, você aumenta o grau de pobreza. Então, você começa a ter problemas, assim, em vários setores de empobrecimento. Nesse período, você julgou na pobreza 2 milhões de brasileiros por ano. E, em termos de crescimento, foi pífio. Se quiser colocar a taxa de crescimento desse período, o quinquênio, e colocar a população, PIB per capita, crescimento 0. Então, isso que é um problema delicado. Você não pode ter uma política econômica que é mais excludente, uma política econômica que é mais includente. Como assim? Esse finalzinho eu não consegui entender bem. Por exemplo, vamos ver o seguinte. Tem em inglês uma expressão tipping point, que pode ser a gota d'água, ponto de inflexão, etc. Um exemplo disso é o seguinte: você tem um ambiente que está sob tensão. E qualquer fator aleatório pode provocar uma mobilização dessa tensão. No Chile, essa tensão começou com o aumento de 30 centavos na tarifa do metrô. Mas não é isso, é que havia um efeito acumulado. Esse tipo de política que nós estamos fazendo, que você concentra no ajuste fiscal, na expectativa que, ajustando as contas, o país vai voltar a crescer, está acumulando um nível de tensão na sociedade muito alto. Basta somar o que eu falei, os 30 milhões de empregados, subempregados desalentados, a insatisfação com o serviço público, os cortes no gasto público atingindo pesquisas, serviço público de saúde, educação e, o que é mais importante, a falta de perspectiva. Então, isso pode criar um ambiente que, surpreendentemente, pode ter um tipping point, um ponto de inflexão, uma gota d'água. Isso é muito grave politicamente. O senhor acha, então, que essas manifestações populares estão acontecendo no Chile, na Bolívia, em outros lugares, no Líbano? Há uma grande probabilidade que elas cheguem ao Brasil. Sei. Não no ambiente agora de fim de ano, de festa, carnaval, etc. Vai na frente.
O sociólogo Manuel Castells, ele disse que essas manifestações que tomaram a América Latina e outros países, que elas não vão acabar, porque elas são uma reação à categoria dos políticos. E que mesmo atendendo alguns princípios, o presidente do Chile já assinou até com uma constituinte, mas que essas manifestações não vão acabar, porque elas estão reivindicando uma outra política, uma outra visão de Estado, de sociedade. O senhor concorda com isso? Eu concordo com que essas manifestações nascem num ambiente de extrema desigualdade social e de pobreza. Hoje nós sabemos claramente que os países que estão crescendo mais, com mais estabilidade, são aqueles que melhoraram a sua distribuição de renda e de riqueza. Que os países que a desigualdade é muito grande são propensos a grande instabilidade política. E que você, ao distribuir a renda, você cria um ambiente de ordem e de paz. No período em que, da Constituição, até passado o período da superinflação, do Plano Real até, vamos dizer assim, 2006, 2008, nós vivemos um período de muita paz e ordem. Então, é o seguinte, o Keynes, em 1915, quando acabou a Primeira Grande Guerra, ele foi representar a Inglaterra no Tratado de Versalhes e saiu do tratado, porque ele falou o seguinte, que você estava colocando condições para os países que perderam a guerra extremamente draconianas, que já havia problema de fome na Rússia, na Áustria, nos países perdedores. E que o trabalhador, o homem comum, não morre de fome em silêncio. E disse ainda mais... Não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder. E disse ainda mais, esse tipo de solução está criando o ovo da serpente na Alemanha. E justamente o Hitler. A gente preparou aqui também uma arte mostrando essa questão, o senhor citou aí da questão da distribuição de renda, né, que a gente vê aqui que metade da população brasileira não consegue 14% da renda nacional, enquanto os 10% mais ricos, a gente fez um proporcional aqui, colocando que 1% mais rico, ele tem quase 30% da renda nacional. E eu queria chamar uma arte anterior a essa aqui, que é a arte, questão da reforma tributária, da questão dos tributos, que o Brasil ele vai meio na contramão do mundo, né? Ele tributa muito mais o consumo, ali 49% no caso brasileiro, com 32% na OCDE, ou só 10%, ou 17% nos Estados Unidos, e tributa muito pouco a renda e o patrimônio, né? Que a renda nos Estados Unidos é tributada em quase 50%, na média, o Brasil 21%. Só acha que a reforma tributária pode dar um alento? A gente tem 2 projetos tramitando, um no Senado e um na Câmara, e o governo quer enviar para cá um terceiro ainda com a possibilidade de aproveitar parte desses 2 projetos. O senhor acha que há uma saída aí? Aqui vai ajudar demais, porque todos os estudos feitos previamente a reforma mostram que o pessoal de renda mais alta paga menos imposto proporcionalmente que o pessoal de renda mais baixa. O que está faltando? O imposto sobre herança, por exemplo? Não, eu acho que é a recomposição. Mais tributos diretos, menos tributos indiretos. Mais tributos sobre bens de luxo e menos tributos sobre feijão com arroz. Ou seja, dá um conteúdo distributivo ao sistema tributário. Agora, só uma lembrança, Tupinambá, é o seguinte, quando o Roberto Campos foi ministro, ele tinha que enfrentar o problema da inflação, da desorganização do sistema tributário. Ele fez um tripé. Ele fez um programa de estabilização, um programa de reformas e um plano decenal. Uhum. O programa de estabilização é muito parecido com essa ideia de política monetária, política fiscal, fim do déficit público, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele fez essas reformas num ambiente de crescimento. Ele criou... A indústria brasileira estava com enorme capacidade ociosa. A indústria automobilística estava com 55% de capacidade ociosa. Então, ele criou o crédito direto ao consumidor, o BNH para a construção civil, a promoção de exportação, o Banco Central, etc.
E o Veloso fez o plano decenal. Então, você não pode dizer o seguinte, eu vou fazer o equilíbrio fiscal e o resto vem por acréscimo. Tem que estar tudo junto. Professor Paulo Haddad, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Foi uma honra muito grande recebê-lo. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse ou outros programas na nossa página da internet, senado.leg.br/TV ou no youtube.com/TV Senado. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou pelo e-mail agendaeconômica, sem acento, @senado.leg.br. E até o próximo programa.